Alegria no coração, boa noite, povo de Deus, boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você não está em outro lugar senão na casa de Deus, a sua casa. Então fique à vontade na casa do Senhor Deus, que Deus te abençoe e que Ele possa falar ao nosso coração. Eu creio que nós estamos preparados para ouvir a boa palavra da parte do Senhor falando conosco, amém? Então tome os seus assentos, fique à vontade na casa do Senhor Deus. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa séria, olha, sexta-feira será muito forte, sexta-feira será, a grande sexta-feira da transferência espiritual. Nós estamos aqui, quem esteve conosco na sexta-feira passada, quem esteve no domingo agora também, porque domingo agora eu preguei, e eu falei para vocês que Jesus ele fez algo que espera que nós como filhos de Deus também venhamos fazer. Então sexta-feira será a grande sexta-feira da transferência espiritual. Vem participar, vem realmente crer que Deus há de manifestar o seu poder. E hoje eu tenho uma palavra. Hoje nós estamos na quarta-feira no Congresso da Família Feliz, e aqui está um segredo para que você venha verdadeiramente viver a felicidade de Deus no seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal, na sua saúde, nas suas finanças. Então eu tenho essa palavra. Qual é então a palavra de ordem de Deus para que você seja uma pessoa feliz na sua vida cotidiana, como eu disse, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida? Efésios capítulo de número 4, vamos lá? Efésios, abra aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos irmãos, à igreja de Éfeso, abra aí. Carta de Paulo, daqui a pouco eu vou ungir a sua rosa, você que a trouxe. Se você esqueceu, não tem problema, recebe a unção na palma da mão e Deus há de abençoar você, a unção perfumada. Então olha aqui para mim, preste muito bem atenção, aqui está, não estou dizendo que, preste atenção, não é receita de bolo não, mas é uma instrução. A Bíblia ela está recheada de instruções. A Bíblia Sagrada, ela nos dá tudo que nós precisamos para que nós venhamos viver, desfrutar de todas as bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que nos atentar ao que a palavra de Deus fala, e uma das coisas que eu quero trazer para você é que está aqui, que eu creio que vai ajudar bastante, eu creio que muito vai ajudar você na questão do dia a dia, você no seu casamento, você na sua família, você no seu trabalho, você na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Efésios capítulo de número 4, o versículo que nós vamos ler vai ser o versículo de número 29. Olha então a instrução, a direção, a palavra de ordem para nós. Vamos lá? Olha o que diz o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o que, pessoal? Pronto, acabou. Aqui está o segredo, meu amigo. Segredo, quer ter um casamento joia? Então aprenda a respeitar o seu cônjuge, aprenda a respeitar o seu marido, aprenda a respeitar a sua esposa, aprenda a tratar com amor, aprenda a tratar com carinho, Aprenda a ver essa pessoa de uma forma sublime, de uma forma maravilhosa. Casamento não foi invenção do homem, foi instituído por Deus. O primeiro casamento foi realizado pelo Senhor, foi Deus quem abençoou. Se você pegar lá, você vai ver que Deus abençoou o homem e a mulher. Então nós temos que seguir então esse padrão criado por Deus. Então aprenda muitas vezes a abençoar e não amaldiçoar, não saia a palavra torta da sua boca. Então aprenda a abençoar o seu marido, aprenda a abençoar a sua esposa, aprenda a falar coisas boas, aprenda a dizer coisas boas. Ah, pastor, mas a pessoa não é assim. Não é porque você não condiz, ou seja, não leva, não condiciona a pessoa a ser através das suas palavras. Porque a partir do momento que você começa a declarar que o cidadão é uma bênção, ele vai ser uma bênção. Lá no livro de Provérbios, a palavra de Deus diz que assim como você pensou, e eu não fico só no pensou, assim como você pensou e falou, assim você é. Então se você fala que é uma pessoa sábia, inteligente, você será. Se você fala que o seu casamento será uma bênção, seu casamento será.
Aí eu gosto mais do texto, sabe do que? De Provérbios, capítulo 6, o verso 2. Coloca aí para mim, é esse que eu mais gosto, Provérbios 6, 2. Porque Provérbios 6, 2, olha o que ele diz, Provérbios 6, 2. Diz assim, ó: enredar-te com as palavras da tua boca. Ou a segunda parte, prender-te com as palavras da tua boca. Então, quando você permite que saia da sua boca palavra torpe, ou seja, palavra de maldição, né? Palavra de maledicência, palavras de incapacidade, você está dando legalidade para o diabo pegar e dizer assim: olha, eu vou fazer aquilo que você está dizendo, de forma negativa. Porque quem tem a ação de destruir, matar e roubar é o diabo. Quem tem o poder para dar vida e vida com abundância é Jesus. Então, quando você dá legalidade para o maligno com palavras negativas, né, ele simplesmente pega e tem autonomia da sua parte para entrar no seu casamento e destruir. Então, cuidado com as palavras que muitas vezes você fala, aquilo que você profere. E quando eu estou falando aqui de marido para esposa, né, de marido para mulher, de mulher para o marido, eu estou falando também de pais para filhos e de filhos para pais. Porque hoje nós temos uma geração de famílias e eu vou provar isso de uma forma espiritual na Bíblia Sagrada para você, pessoal, que nós temos que entender isso, né? Muitas pessoas que vivem debaixo de maldição, filhos que amaldiçoam os pais que amaldiçoam os filhos, marido que amaldiçoa a esposa que amaldiçoa o marido, e vive aquela confusão. E ao invés de viverem algo que vai consolidar, abençoar, só vai gerar destruição. Olha o que diz a segunda parte do versículo que nós estamos, que é para você entender. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Agora o que é que tem que sair? Mas só a que for o que, pessoal? Boa para promover a edificação. Para quem? Para dar graça a quem a ouve. Então olha que coisa séria, a palavra que sai da sua boca é para edificar teu casamento, filho, não é para destruir, é para fortalecer. Quer prosperar no casamento? Quer ver um casamento próspero? Aprenda a declarar palavras bonitas. Não, meu marido é uma bênção, ele é um homem sábio, ele será um empreendedor. Começa a profetizar coisa boa na vida do cara, mulher, que aí ele vai prosperar, prosperidade familiar. Comece a declarar coisas boas a respeito da vida profissional que ele tem, que ele é. Comece a enaltecer isso na vida da pessoa. Ei, cidadão, comece a declarar aquilo que a palavra de Deus diz que a mulher é. A Bíblia diz que a mulher é virtuosa, a Bíblia diz que a mulher é sábia, ela edifica a casa. Opa, quem seria eu se não fosse ela dentro de casa? Ajudando a educar, ajudando a deixar as coisas no lugar, ajudando a fazer isso. Então comece a profetizar, meu irmão. Não a viver reclamando aí, se levanta, é o levante do capeta, é um reclamando do outro. Não que um que não isso, e aí fica aquela reclamação do Satanás. Só para Deus pode dar graça. E o Satanás está lá batendo palma, sorrindo da cara da pessoa. Por quê? Porque você está dando legalidade. E vou te provar isso aqui, ó. Segura onde você está. Vamos para Provérbios. Já que eu falei de Provérbios que nós tivemos lá, 18. Olha que forte agora, hein? Provérbios 18. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Quem achou, diga amém. O versículo vai ser o 20. Eu vou alternar aqui que é para você entender. Provérbios 18, 20. Diz assim, ó: do fruto, preste atenção que está falando de fruto, hein? Fruto vem do quê? Vem de uma árvore que foi o quê? Plantada a semente. Então cuidado. Hebreus 12 diz o quê?
que nenhuma raiz de amargura, ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando venha gerar o quê? Perturbação. Então cuidado, hein? Porque começa com coisa que parece que é insignificante, pequenininho, que parece que não vai dar nada, mas depois, meu irmão, o fruto é desse tamanho. Pense no tamanho do negócio. Sementinha desse tamanhozinho, não é nada não, vai empurrando com a barriga. Aí depois você vai ver o tamanho da árvore que vai dar e o fruto que vem. E é aquela erva daninha violenta. Então ele diz aí, ó, do fruto da boca, cada um se fará o que, pessoal? Fartará o seu ventre. Ei, do fruto da sua boca, cada um fartará o seu ventre. Ô pastor, olha, a comida hoje estava tão gostosa que eu comi tanto que eu estou cheio, estou farto. Por quê? Porque a comida estava gostosa. Porque se a comida está ruim, tu come ao ponto de encher o bucho, desculpe, né, a expressão, mas ficar, você vai comer se a comida está ruim? Claro que não. Mas o engraçado é que tem gente que ao inverso está fazendo com o quê? Com o fruto dos lábios. Tem gente que está se fartando com o fruto dos lábios, palavras que não são boas, palavras que não edificam, e a pessoa está se fartando daquilo. E aí ele diz, vamos lá, ó, a segunda parte do versículo: dos renovos dos seus lábios se fartará. E aí aqui vem para nós, a primeira parte, eu quero que você entenda, que muitas vezes pode acontecer quando a pessoa não conhece a Deus, e eu vou chegar lá, porque quando a pessoa não conhece a Deus, ela vai muitas vezes, pelo amor de Deus, não interprete errado, ela vai emprestar a boca ao diabo, ela vai emprestar sua boca para Satanás, para que saiam palavras de maldição e não palavras de bênção. Então ela está se fartando de coisas. A segunda parte já fala, sabe para quem? Para nós os escolhidos de Deus, porque fala de quê? Renovo. Olha a segunda parte do verso 21, diz aí, ó, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então está falando de coisa nova. Então nós que somos nova criatura, nós que somos de Cristo, porque o apóstolo Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então se não vivo eu, Cristo vive em mim, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo é simplesmente o que, pessoal? Confessar a sua palavra, é deixar aquilo que eu acho, é deixar aquilo que eu penso, e começar a pensar como Cristo, a falar como Cristo, a agir como Ele na pessoa do Espírito Santo pela sua palavra. Então vem um renovo, o fruto desse renovo dos nossos lábios, que agora ao invés de ser palavra de maldição, vai ser palavra de bênção, porque eu sei. E quando eu estava falando isso aqui, eu lembrei, sabe de quê? Por exemplo, Gênesis no capítulo 1, você vai pegar Gênesis no capítulo 1, começa dizendo assim, ó que forte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou os céus e a terra. Segunda parte diz, e a terra era sem forma e vazia, então não tinha forma, você olhava e não entendia nada, porque não tinha forma. E outra coisa, estava vazia. E a terceira coisa que o texto continua dizendo, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o versículo seguinte vem agora, que é o forte. E aí diz que Deus fez o que, pessoal? No verso seguinte diz que Deus disse, haja luz, e fez o que, pessoal? E houve luz. Então Deus criou a luz, porque antes o que tinha era o que? Trevas. Agora olha que bonito, continua, meu amiguinho, e diz assim, ó, e viu Deus que era boa a luz. Então Deus viu que era boa a luz, aquilo que Ele criou pelo poder da sua palavra. E aí o que Ele fez? Deus foi lá e fez o que? Separação entre a luz das trevas. Eu sou de Deus, você é de Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus está em você? Você crê que o Espírito Santo te mostra e te revela as coisas na palavra? Então ele te capacita a separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. O Espírito Santo te capacita a saber aquilo que você deve dizer, que vai edificar, e aquilo que você vai dizer, que vai destruir. Cuidado, no poder da nossa língua, nós temos a capacidade de levantar quem está caído e derrubar quem está de pé. Então nós temos que estar ligados na presença de Deus, temos que estar ligados na palavra de Deus, porque compete a nós
Não adianta a gente querer falar, ai meu Deus, ai Senhor. Não, o Senhor está dizendo, o texto está dizendo, não saia da sua boca. Só saia aquilo que é o quê? Aquilo que vai ser proveitoso, aquilo que vai edificar. O texto está dizendo, então eu tenho que me policiar. Então todos os dias eu tenho que me policiar. Se eu quero um casamento bem sucedido, eu tenho que tornar esse casamento bem sucedido. Esse casamento vai se tornar bem sucedido porque eu vou fazer ele bem sucedido. Através do quê? Das minhas palavras que edificam. Das palavras que vão verdadeiramente anular qualquer ação contrária. Minha saúde será um sucesso, será uma bênção. Por quê? Porque eu vou declarar toda a saúde de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, para a minha família. Seus filhos, para de ficar falando besteira, irmão. Que coisa, mania. A Bíblia diz que os nossos filhos é herança do Senhor. Herança, ou seja, Deus te deu algo valioso, então olhe para aquilo que é valioso e comece simplesmente a profetizar que aquilo que Deus te deu valioso é bênção total e completa na sua vida. Comece a profetizar, comece a declarar. Nós precisamos fazer isso, mas hoje nós estamos, pessoal, numa geração de filhos que amaldiçoam os pais, de pais que amaldiçoam os filhos, de pessoas que por qualquer coisinha gostam de ficar magoadinho, chateadinho, e isso e aquilo, e aí já não olha mais na cara da pessoa, e começam muitas vezes, a ficar trocando farpas, pessoal, ao invés da gente olhar para o lado bom de cada um, e profetizar aquilo que é bom, porque você vai desfrutar, porque preste atenção, é abençoando que se é abençoado, filho. Quando eu abençoo, eu sou abençoado. Volta para mim em dobro. Então nós precisamos. Está na hora de nós começarmos a fazer isso. Vamos para a segunda parte do verso. Voltar aqui onde eu estava. Diz aí, ó. A morte, que é a maldição. Olha que coisa, hein? Verso 21 de Provérbios. A morte, que é a maldição. E a vida, que é a bênção, hein? Estão aonde, pessoal? No poder de quem, pessoal? No poder da língua, irmão. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então preste atenção, eu tenho que entender que o poder da vida e da morte está na minha língua. Ou então depende de quem? Depende de mim. Ei, irmão, depende de você. Depende de mais ninguém. Só depende de você. Você é quem decide se quer continuar num casamento falido, numa família destruída, separada, né? Ou se você quer uma restauração total e completa para um casamento feliz, para uma família abençoada, para uma saúde realmente, né, abençoada, para uma finanças, né, para suas finanças abençoadas, porque tudo só depende do que você fala. Nunca queira responsabilizar ninguém pelo seu fracasso na vida financeira. Não responsabilize ninguém pelo seu fracasso na sua vida familiar, com a sua família. Se não está dando certo, não é culpa de ninguém. Se o seu casamento não está indo para frente, não é culpa de ninguém. Não culpe ninguém, porque ninguém é culpado pelo fracasso do seu relacionamento. A não ser, aqui ó, uma criancinha que é pequenininha, né? Engraçado que nunca ninguém se preocupou em querer saber o que a gente pode fazer para embelezar mais a nossa língua. Ninguém tem preocupação com isso, né? A gente tem preocupação em embelezar o rosto, né? O cidadão tem preocupação em embelezar o cabelo, o cidadão tem preocupação em embelezar o corpo, deixar o corpo, tirar a barriguinha daqui e mexer da colar, e mexer da... Você nunca viu ninguém se preocupar, o que eu faço para deixar minha língua mais bonita? Para quê? Ninguém fica mostrando ela para ninguém, é ou não é verdade? Sim ou não? É desse tamanhozinho, mas pode te dizer uma coisa? Pensa numa bichinha feroz, é a língua. Mas pensa numa bichinha de poder, é a língua. Ninguém vê. É como diz o Tiago, nós estávamos lá, o Tiago fala que, por exemplo, vocês já viram, pessoal, assim, eu nunca entrei, mas eu só vi de longe. E mesmo assim, de longe o bicho é gigante. Esse tal de cruzeiro, esses naviozão que faz cruzeiro, quem já viu? Quem já entrou naquele ali? Ninguém nunca entrou, não? Eu vou orar a Deus para Deus dar condições para vocês ir viajar naquele negócio, viu? Que Deus abençoe vocês. Mas vamos lá. Pensa num bicho gigante, irmão. Num negócio, pensa num troço gigantesco. Misericórdia. O negócio é grande demais. Mas preste atenção. É impressionante
como é apenas um leme, um negocinho desse tamanho, lá embaixo dele, lá na água, lá no fundão, pá, bichinho desse tamanho, que o cidadão vai lá, mexe com ele para cá e faz o cidadão virar para cá, faz aquele bicho gigantesco virar para lá. Uma pecinha desse tamanho, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas desse tamanhozinho, que consegue dominar um gigante daquele tamanho. Tiago diz que assim como é o leme num navio, é a língua no corpo. A nossa língua, irmão, ela tem o poder de te levar para o caminho da bênção, como ela tem o poder de te levar para o caminho da maldição. Então, querido, pare de ficar culpando os outros, se levante e comece a declarar todos os dias as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, irmão. Não permita que o inimigo muitas vezes venha pegar e enganar você, como ele tem feito com muitos. Aí eu vou entrar na mensagem que eu quero aqui, ó. Vamos para Marcos capítulo de número 9. Agora você vai entender o que eu estou falando. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Como tem pessoas que muitas vezes pegam e deixam o inimigo agir na vida da pessoa. Marcos 9, versículo vai ser o de número 14. Diz assim, ó: E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Vamos parar aqui e deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a característica do mudo? Qual é a característica do mudo? É exatamente, ficar assim que nem vocês, não fala nada, fica mudo. O mudo não fala. É exatamente, essa é a característica do mudo. O mudo não fala. Ei, olha aqui para mim. Isso aqui é sentido espiritual. O que é que tem a ver com família? Tudo. Quer que eu te prove? É aquela família. Olha só como o diabo é sujo. O cidadão convive debaixo do mesmo telhado, mas não se comunicam, não se falam. Marido que não fala com a mulher que não fala com o marido, filho que não fala com o pai que não fala com o filho. É o espírito imundo da mudez, que não deixa o cidadão viver em comunicação, em diálogo com a família, porque isso é importante. O tempo vai passando e vai se desgastando o relacionamento. A pessoa vai dizendo: pastor, não sei mais o que eu faço. Somos dois estranhos dentro da mesma casa, dois estranhos dormindo no mesmo quarto, na mesma cama, porque o cidadão não fala com a outra pessoa. Isso é um demônio, irmão. E o pior de tudo, que esse demônio traz outro demônio. Vamos chegar lá? Quer que eu te prove? Vamos lá. Diz assim, ó, continua: E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. O que acontece? Sempre tem alguma coisa que deixa a pessoa revoltada. Mas sabe aquela pessoa que ela é introvertida? Sabe aquela pessoa que ela simplesmente guarda tudo dentro dela, uma bomba relógio. Bomba relógio. Porque o cidadão guarda tudo dentro dela. Ela fica lá assim, ó, mas não fala. Não fala. Aí sai para colar, vem, tal. Aqui, ó. O demônio faz isso. Vamos continuar. E diz assim, ó: E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, olha aí o que é que o texto diz agora. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então cuidado, filho, que tem coisa que você acha que é normal. Não é normal não, é demônio. Está aqui, ó, é demônio. Não tem nada de normal, não, é porque eu estou sendo uma pessoa sensata, que eu estou evitando discutir.
Eu estou evitando brigar. Não, é demônio mesmo. Ah, pastor, então quer dizer que tem que brigar? Não, não tem que brigar. Não estou falando da questão de discutir, de brigar. Eu estou falando na questão de sentar e um ouvir o outro, que é aqui onde nós vamos chegar agora. Vai vendo. Diz assim o versículo. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso sucede? Né, que sucede isto? E ele lhe disse: desde aí. O que é que Jesus fez? Deixou o demônio lá, fazendo lá o espetáculozinho dele, deixou o demônio lá, chamou o pai de canto e falou assim: vem aqui, meu amigo, desde quanto isso aqui está acontecendo? Jesus então chamou o cidadão para resolver a situação. E aí vem uma coisa que eu quero trazer para você. Amigo, confissão sem arrependimento não existe. Ou vice-versa na realidade, né? Arrependimento sem confissão também não dá. Ah, eu me arrependi, mas está se arrependendo. Já viu aquela pessoa que chega assim e fala assim do nada para você: fulano, você me perdoa? Pelo quê? Não, você me perdoa? Não, mas pelo quê? Não, você me perdoa? Acho que de negócio é esse? Me perdoar do quê, meu filho? Confessa. Tem que confessar. Não, você só me perdoa? Eu falei: não sei do que. Eu perdoar, não sei nem do que se trata. Você não falou nada, não confessou, como é que eu vou perdoar uma coisa que não foi confessada? Quem está conseguindo entender? Porque verdadeiramente, se a pessoa fala, se você diz assim: tá bom, eu te perdoo, mas depois tu descobre o que foi que a pessoa não te falou, e é um bicho escabroso, tu teria perdoado? Por isso que esse negócio de ficar falando: não, você me perdoa? Mas pelo quê? Não, me perdoa. Rapaz, quando vem com essa conversa para mim, eu falo: rapaz, você dá licença que eu tenho mais o que fazer. Ou você vai, abre o jogo, ou então sai fora desse negócio. Porque senão não adianta, irmão. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Jesus que falou. Foi Jesus quem disse. Por isso que o Jesus chegou para o pai de mim e falou: meu filho, desde quando que isso aqui está acontecendo? E o que é que ele falou para Jesus? Desde a infância. Significa dizer que o garoto já não era mais um garoto. Infância é uma criança, né? Ai, a minha infância, eu era um garoto. Ou devia ser já um adolescente, pré-adolescente. Ele devia ser alguma coisa. Porque para dizer era desde a infância, o negócio estava por ali. Então o que que acontece? Como diz o ditado, estava empurrando aquilo com a levando o problema com a barriga, irmão. Empurrando o negócio, não tendo o quê? Coragem para tentar sentar e resolver. Problema problema era familiar. Olha que coisa séria. Demônio estava levando aquela família à falência. Porque uma família que não vive unida é uma família falida, irmão. Aí o que que acontece no texto? Vamos lá. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele chegou para Jesus e falou assim: se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse assim: mas se eu posso? Claro que eu posso todas as coisas, filho. Eu sou o filho de Deus. Agora olha a resposta de Jesus para ele, porque aqui onde que está, é aquilo que eu quero dizer para você: cuidado, não coloque nos ombros dos outros uma responsabilidade que é sua. Assuma, irmão, pelo amor de Deus, mas não fica jogando para os outros não, que é feio. Aí ele pega e diz assim: ele jogou nos braços de Jesus, falou assim: Jesus, se tu pode, se tu puder, faz aí. Jesus falou: se tu pode, eu posso tudo. Agora você, olha o que Jesus disse para ele. Jesus pega e diz assim: disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que? Olha que forte. Jesus pegou e devolveu para ele: eu sei quem eu sou. E você? Então Jesus falou: se tu podes crer, amigo, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus pega e fez o quê? E logo o pai do menino, clamando com grande... Agora presta atenção que é aqui onde eu quero chegar. E logo o pai do menino, clamando com grandes lágrimas, disse: eu creio. Agora olha só que controvérsia. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Oxi. Vai vendo. Peraí, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. O que significa isso? É sair da sua boca o que, pessoal? Palavra torpe. Tiago disse, se você voltar lá em Tiago, Tiago vai dizer assim: não pode de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce. Não tem como.
Não dá, filho. Ou é água doce, ou é água amarga. Ou é água limpa, ou é água suja. É água pura, ou é água contaminada. E aí ele pega e diz: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ele era uma pessoa que simplesmente pegava uma hora bem dizia e a hora mal dizia. É isso que ele estava querendo dizer. Ele era aquela pessoa que uma hora estava lá, ai, tal, tudo mais. Porque você muitas vezes querer só bênção para você é muito forte, né? Agora não querer para os outros, aí o bicho pega. Então ele era uma pessoa que vivia em cima do muro. Ele era uma pessoa ali, ó, de ânimo doble, como diz a Bíblia. De ânimo doble. Uma hora ele estava lá profetizando, outra hora ele estava dizendo: eu não valo nada, eu não presto, esse menino não vale coisa nenhuma. E aí começava a discutir e a levar a coisa adiante. Mas vamos lá, o que é que acontece aqui no texto? Verso 25: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu, agora vê aqui, hein? Jesus repreendeu o espírito imundo. Opa! Não era mudo? Agora é imundo. Vamos lá, espírito imundo, o que é que acontece? Dizendo-lhe: espírito, agora vai vendo aí, ó, espírito mudo e o que, pessoal? Surdo. Deixa eu perguntar mais uma vez, o mudo faz o que, pessoal? Qual é a característica do mudo? Não? E o surdo? Esses demônios têm tudo nas famílias por aí. É o que não fala, e depois o que não ouve. Está conseguindo entender agora? Olha como o demônio é sujo. Então não é demônio. Isso aqui para nós é sentido espiritual. Ô pastor, então quer dizer que Jesus não cura um surdo hoje? Jesus, não, essa semana passada mesmo, né? Hoje, semana passada mesmo eu falei aqui que uma irmã entrou aqui, entrou aqui na igreja e ela falou: olha, eu senti de entrar aqui dentro e eu estava com um barulho muito grande no ouvido, já fazia muito, quase mais de ano que eu estava com esse barulho no ouvido e me atrapalhava de ouvir, eu não ouvia direito do meu ouvido. E depois que eu entrei aqui, o Senhor fez a oração da fé, mandou, repreendeu, puf, fez um barulho, e aquele barulho parou. E agora, pastor, estou ouvindo bem do ouvido. E aí fizemos o teste aqui, foi à tarde, foi pela manhã isso, e aí fizemos o teste e a mulher foi como? A mulher foi curada do ouvido. Então Jesus cura ainda hoje o surdo, o mudo, o paralítico, ressuscita mortos. Mas querido, o diabo é sujo, não se engane com ele. Ele também age dessa maneira. É o marido que não se comunica direito com a esposa. É o cara que, para que casou, pelo amor de Jesus Cristo. Você não consegue dizer que a mulher mais é bonita, por quê? Elogie sua esposa, elogie seus filhos, abrace, brinque com seus filhos. Você está esperando quem? Bandido ir brincar com teu filho? Caramba, me desculpe que hoje eu estou rasgado, Está esperando quem? Quem lembra dessa propaganda? Adote o seu filho antes que um traficante adote. É antiga, mas devia continuar. Adote a sua esposa, meu filho, antes que o Ricardinho, o Oldão, bata os olhos em cima dela. E depois vem falar: para, meu. Mas é porque ela também. Pois é, meu filho, é recíproco, é dar e receber. Quando você dá, você recebe. Está reclamando do quê? Não está recebendo por quê? Porque não está dando. E aí vem aquele lance: ninguém pode dar o que não se pode dar o que não. Pois é, filho. Se eu quero ser amado, eu tenho que aprender que é dando que se recebe, né? Dando que se recebe não é só na hora de ofertar não, viu? Quando a gente fala aqui, ó, irmão, a Bíblia diz que é dando que se recebe. Plante, não, mas é também na vida aqui, ó. Comece a dizer que você a ama, que se você vai ouvir dela, você vai ouvir, você não vai só ouvir, não. Você vai presenciar isso com ação, atitude, o carinho, o cuidado que vai ter com você. Comece a fazer. Comece a abraçar seu filho, dizer que ele é especial, que aí você vai receber em troca a mesma coisa. Comece. Plante para colher, irmão. O que esse pai estava colhendo aqui? Esse pai estava colhendo o que aqui, irmão? Olha que tristeza que esse pai não estava colhendo. Porque desde a infância, olha o que ele não estava colhendo. Pastor, mas não adianta, irmão. Jesus, esse texto também prova que o problema não estava no menino. O problema estava em quem? Jesus provou que o problema estava em quem? No pai. Que não estava sendo o quê?
que não estava oferecendo, se doando para o seu filho. Quem foi que abraçou o menino? O demônio, que começou talvez a colocar uma revolta no coração dele, não deixava ele ouvir o pai, e aí não deixava o pai talvez falar com ele, e aí ficava aquela coisa, um não falava e o outro não ouvia, um não falava e o outro não ouvia, e o rolo estava indo, e como eu disse, o tempo passando e empurrando com a barriga. Mas esse homem tomou a atitude de buscar, mesmo com as palavras dele, ele reconhecendo: Senhor, eu creio, mas ajuda da minha incredulidade. Jesus falou: meu filho, então vamos resolver esse problema agora. Quando o cidadão fez o quê? Confessou, que a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Foi o que ele fez, alcançou misericórdia. Olha o que diz o texto, diz assim, ó: e ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino, pessoal, como quem, pessoal? Como morto. Estava lá, de tal maneira que muitos diziam até mesmo que o menino estava morto. Agora isso aqui é para você, tá bom? Quem quer receber? Quem quer receber? Quer receber? Levanta as mãos assim comigo para o céu, e vamos ler o versículo junto com as mãos levantadas. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele fez o que, pessoal? E ele se levantou. Ei, continua com as mãos levantadas. Deus vai erguer seu casamento, Deus vai erguer sua saúde, Deus vai erguer suas finanças, Deus vai erguer, meu irmão, você do lamaçal, do buraco, porque Ele é poderoso. Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão, tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minha mão. Mais uma vez, vamos declarar isso. Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão. Tenho medo? Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura em minha. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Que Deus fale mais contigo. Guarda essa palavra no seu coração. Irmão, tem muita gente que está debaixo de opressão, vivendo uma vida de maldição, uma vida realmente triste por causa de palavras. Já falei aqui que não tem agressão pior do que agressão verbal. Eu acho que a agressão verbal é a pior coisa que existe, quando alguém muitas vezes vem proferir palavras. Nós estávamos em Provérbios 18, lemos o versículo 20 e o 21. Se você leu 19, o verso 19 de Provérbios 18 diz que é muito difícil reconquistar o coração da pessoa que foi o quê? Olha lá, ó, coloca lá de novo, o 18, olha lá, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Imagina então uma esposa ofendida, um marido ofendido, um pai ofendido, um irmão ofendido. Sério, hein? É mais fácil você conquistar uma cidade, é mais fácil você conquistar muitas coisas do que conquistar aquela pessoa, diz a palavra de Deus. Então cuidado com as nossas palavras, amém? A partir de hoje, se policie em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos se colocar de pé?